Você sabia que existe uma prática espiritual que pode fortalecer sua fé, alinhar suas emoções, transformar seu caráter e te conectar mais a Deus? E muitas pessoas ignoram isso, ou talvez nem saibam. E hoje eu quero falar com você sobre o falar em línguas, que não é nem estranho, nem místico e nem exagerado. É a língua natural do seu espírito. Mulher, falar em línguas não é algo sobrenatural no sentido místico da coisa. Ele é espiritual, mas é natural porque você é espírito. Você é um espírito que tem uma alma e está dentro de um corpo. Então, falar em línguas é algo natural para ele porque é a linguagem do seu espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito. Sendo assim, nós também somos espíritos porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós estamos falando em línguas, nós estamos falando na linguagem do espírito. Então, nós não estamos inventando, nós não estamos criando uma língua, nós estamos falando na linguagem que é natural dele. Paulo fala assim que quando você está falando em línguas, a mente fica infrutífera. Então você não consegue raciocinar. Não passa nada na sua mente. Você não consegue pensar no que está falando e você também não consegue entender porque não é para você entender. É para o seu espírito, é a oração entre o seu espírito e o espírito de Deus. Então, entre os dois existe um diálogo e eles estão conversando. Então, não é para você entender. Nunca você vai entender, só se o senhor quiser, né? Então, no caso, quando existe a interpretação de línguas, para você mesmo, você não tem uma interpretação, porque não é essa a intenção do espírito. Uma coisa interessante de falar em línguas, e que eu acho que muita gente não comenta, é que ela trabalha o nosso caráter. Quando nós estamos falando em línguas, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Nosso espírito está se tornando mais forte. Espírito forte, carne fraca. E o nosso caráter, ele vai começando a ser moldado através da luz do Espírito. Então ele começa a ser guiado pelo Espírito. Outra coisa que também acontece são as nossas emoções. Ele cura as nossas emoções. Ele tira o foco do ego, ele tira o controle da mente e ele alinha o nosso coração. Então, quando estamos falando em línguas, duas coisas estão acontecendo. O nosso caráter está sendo moldado e também as emoções começam a ser colocadas no seu lugar, elas começam a ficar equilibradas, porque nós estamos falando em línguas e a nossa carne não está no domínio agora. Em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir. Então, o falar em línguas, ele constrói uma fé interna. Por quê? Porque você está falando mistérios de Deus. A gente nunca vai saber o que está sendo dito. E você então está alinhando a sua mente à mente de Cristo. Você não entende com a razão, porque não é para você entender. Mas o seu espírito entende tudo. Isso gera fé. Por quê? Porque você está com a mente de Cristo em você. Uma outra coisa que eu percebi depois que eu comecei a falar em línguas foi o quê? Foi ler a palavra com maior entendimento, maior discernimento. A Bíblia diz que aquilo que é do espírito se discerne no espírito. Então eu percebi que a partir do momento que eu comecei a falar em línguas todos os dias, eu comecei a ter um maior entendimento das escrituras. Porque quando você lê a Bíblia, você não lê sozinho, você lê com o Espírito Santo. Por isso que você precisa convidá-lo para sentar ao seu lado para ler a Bíblia com você. Então, no caso, quando eu comecei a ler a Bíblia com o Espírito Santo e também com o hábito de falar em línguas, comecei a sentir os resultados na minha vida. Comecei a perceber e a entender o que eu estava lendo. E isso mudou tudo, porque muita gente lê a Bíblia e não entende nada. Então, no caso, quando você começa a falar em línguas, aquilo que é do Espírito se discerne no Espírito e você vai ter um maior entendimento da palavra. E isso vai refletir na sua vida, porque a palavra é justamente para nos ensinar a viver uma vida reta com Jesus. Então, quando você ora em línguas, o que acontece? Seu espírito fica sensível, sua percepção aumenta, revelação, o entendimento cresce. Olha só o quão maravilhoso é falar em línguas. Maria, fala em línguas.
Uma coisa que eu também percebo é que as pessoas espiritualizam o falar em línguas. Elas acham que é para um ambiente de igreja, para um retiro, ou eu preciso estar cheio para falar. Pelo contrário, é isso que vai começar a fortalecer o seu espírito e vai te encher. Ou então eu preciso, fazer alguns sacrifícios para Deus para poder falar em línguas, só que não, Jesus já deu o Espírito Santo para nós, é garantido, ele veio morar dentro de nós, então nós temos livre acesso e nós podemos ter essa vida no Espírito, falando em línguas diariamente, e é o maior interesse do Espírito Santo para que você fale. Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Eu comecei falando em línguas com 9 anos em um congresso infantil. Porém, a minha mente, que é racional, no outro dia disse que aquilo não era verdade. E eu parei de falar em línguas. Fiquei 9 anos, voltei a falar aos 18, num congresso de jovens, quando eu estava lá, num momento que eu me senti que estava cheia, comecei a falar em línguas. Mas ainda assim, não nutri uma vida espiritual falando em línguas diariamente. Até que eu conheci pastores americanos que eu estava numa cruzada com eles e eles começaram a falar em línguas o dia todo, num ambiente qualquer, numa mesa, ou eles estavam conversando com pessoas, ou estavam dentro do ônibus, começaram a falar em línguas e aquilo destravou a minha mente, a minha religiosidade, e eu comecei a ver que aquilo era necessário para a vida. Eu falei: "Se eles fazem, então eu posso fazer também", porque eu vi tantas curas, tantas coisas acontecendo. Eu falei: "Nossa, eu quero isso para mim também". E eu comecei então a falar em línguas, mas foi a partir de 2024 quando eu li o livro Andar no Espírito, Andar no Poder, de Dave Robertson, após um testemunho do Judá Bertelli, foi que a minha mente abriu. Quando eu comecei a ler, eu comecei a entender os efeitos do falar em línguas. Porque eu estava falando em línguas, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que a minha vida tinha melhorado, mas eu não sabia o porquê. E no livro, então, fala todos os efeitos, conta o testemunho do Dave Robertson, onde ele começou a operar em muitas curas, e a partir do falar em línguas, eu comecei a entender o porquê que coisas estavam acontecendo na minha vida, até mesmo curas que eu já tinha presenciado. Então eu vi o quanto é importante falar em línguas, porque está trabalhando no seu espírito está se fortalecendo, suas emoções estão sendo equilibradas, o seu caráter está sendo trabalhado, você está tendo mais fé. Tudo isso está acontecendo enquanto você fala. Fora que em Efésios 6:18 diz o seguinte: orar em espírito em todos os momentos e em todas as ocasiões. Para mim, então, o que que eu entendo? Eu entendo que eu tenho que orar, então eu oro em línguas enquanto estou lavando a louça, enquanto estou tomando banho, logo que acordo, é uma das primeiras orações que eu faço. Quando vou antes de orar por alguém, eu oro em línguas, para que o meu espírito esteja ativado e ele possa direcionar, porque aquilo que é do espírito se discerne no espírito. Então vamos recapitular. O falar em línguas, ele fortalece o seu espírito, organiza suas emoções, trabalha o seu caráter, gera fé, aumenta o entendimento da palavra e te conecta profundamente com Deus. Você está sendo fortalecido e tendo entendimento das coisas. Então não é exagero, é uma ferramenta que o Senhor deixou para você através do Espírito Santo. Então, o que talvez o Espírito Santo está querendo te dizer com este vídeo hoje? Fale em línguas. Não tente entender, porque não é para você entender, mas se permita. Veja os resultados na sua vida. Teste, fale com ele, comece a observar o que acontece no seu espírito e o que isso se reflete na sua vida. Fale em línguas de forma natural. Você pode falar em línguas, você não precisa estar num ambiente propício para isso, porque você tem livre acesso. Se essa palavra falou com você, eu quero que você escreva aqui: eu quero crescer com o Espírito Santo. Eu quero
te chamar a se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, mulher de Deus. Curte aqui para que o YouTube perceba que esse vídeo é relevante. Comente muito sobre o que nós falamos aqui, o que você acha a respeito disso, se você já fala em línguas, como foi a sua experiência na sua primeira vez falando em línguas. Me dê sugestões de vídeos que eu vou amar ler, eu respondo todas vocês. E também compartilhe esse vídeo com as suas amigas, para que elas também possam falar em línguas, para que elas destravem, desconstruam coisas na sua mente que foram criadas através de crenças. Então, nós estamos aqui para crescer cada vez mais e se relacionar com o Senhor. Eu tenho um grupo que se chama Geração de Maria no WhatsApp, onde tem várias mulheres que estão apaixonadas por Jesus e que trocam experiências do seu relacionamento com Deus. Se você quiser participar, coloca aqui nos comentários que você deseja participar, que eu vou te enviar o convite. Então é isso, Maria. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!